sempre nessa caminhada cristã de aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, sempre para aprendermos a ouvir as direções que o Senhor nos dá, às vezes nós temos questionamentos, indagações, nós ficamos, mas como é que eu sei se realmente isso é Deus a falar comigo? Como é que eu vou saber que é a voz de Deus no meu coração? Como é que eu vou descobrir? O que é que vai acontecer? E isso é algo que faz parte da vida cristã e nós precisamos realmente de saber, conhecer, a fim de que não erremos. Isso é algo que todos os cristãos querem, é realmente fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem aqui não quer agradar a Deus? Levanta a mão. Glória a Deus, porque toda a gente quer agradar a Deus, estás a ver? Todos querem isso. E isso é algo tremendo e nós precisamos de aprender, e a palavra de Deus tem instruções para nos ensinar como nós podemos viver uma vida cristã vitoriosa, vencedora, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos contigo antes de entrarmos propriamente na palavra, mas eu gostaria de ler alguns versículos que nos vão elucidar, que vão servir de base para ministrarmos essa palavra que está aí no teu boletim. Amém? Abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, Novo Testamento, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Quem tem Bíblia diz amém. Amém. Quem tem Bíblia no telemóvel diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus é muito bom. Eu não sei se tu sabes disso, mas Deus é assim, algo maravilhoso. E por que eu te digo isso, que Deus é bom e Deus é maravilhoso? Porque o facto de Ele ser bom não tem a ver com os nossos conceitos ou com aquilo que nós tentamos compreender ou encaixar Deus. Mesmo que nós não acreditemos nele, Ele continua a ser bom. Porque não depende da minha opinião, do que eu penso ou acho, do que eu gostaria ou preferiria. Depende de quem Ele é. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, Moisés perguntou para Deus: Deus, mas quem é que eu vou dizer que me enviou? E o que é que Deus respondeu a Moisés? Tu vais dizer que eu sou. E sabe, ser não tem a ver com alguma coisa que nós possamos fazer, pensar, gostar, priorizar ou preferenciar. Ser tem a ver com algo que é. Ser tem a ver com algo concreto. Por exemplo, olha para esta coluna aqui no meio. Ela não faz muita coisa, ela até pode nos atrapalhar na questão do campo da visão, mas aparentemente nós olhamos, não tem muita importância. Só que o facto de ela ser, o facto de ela estar, deixa eu dizer, é ela que está a suportar grande parte da estrutura deste edifício que está aqui. Então porquê que eu te estou a dizer isso? Porque Deus é, independentemente daquilo que tu achas, pensas, gostas, aquilo que se diz por aí fora, os conceitos que existem, mas aí essas igrejas é tudo, só querem enganar o pessoal, só querem o dinheiro, só querem isto ou aquilo, independentemente de tudo isso, Deus é. E vai para além dos conceitos que tu tens, ou que tu possas achar. Sendo assim, quando Deus que é, Ele emite profere algum princípio, nós deveríamos parar, escutar e ver o que é que Deus quer falar comigo através disso. E seguindo esse princípio, eu quero ler então esses versículos, porque quando Deus te criou, quando Deus nos criou, lá em Adão, Ele criou-nos para sermos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém. Nós já o somos. Exteriormente nós transportamos o estereótipo de Deus o Pai. Só que há algo mais importante ainda, que é sermos semelhantes a Deus no Espírito. E porquê? Porque Deus é Espírito. E Ele fala comigo e contigo no teu Espírito, no teu coração. Amém. Temos falado sobre isso. Semana passada estávamos a falar acerca de Deus fala connosco pela
pela nossa consciência, pela intuição. Falamos de todas essas formas. Mas olha o que diz aqui então 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sabe, esse aquele está a dizer, aquele pode ser qualquer um. Dai um toquezinho no vizinho do lado, fala para ele, aquele és tu. Mas aquele também pode ser o teu familiar, o teu patrão, o teu vizinho, o teu amigo, que ainda não se uniu ao Senhor, sendo um só Espírito. O que Paulo está a dizer aqui, através do Espírito Santo de Deus, é o homem ou a mulher que decidir acreditar, confiar em Deus, depositar a sua esperança, depositar o seu ser nas mãos de Deus, ele torna-se um Espírito com o Senhor. E vai comigo agora, por favor, para Romanos, as páginas aí para trás. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Irmãos, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? A Santíssima Trindade. Então, Deus é Deus? Sim ou não? Jesus é Deus? Sim ou não? O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Amém? Então, por que eu te estou a dizer isso? Escuta uma coisa. Esse versículo aí vai falar exatamente disso. E vamos ler para ficar mais fácil. Os irmãos encontraram? Romanos 8, 14. Amém, amém? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Deus e Espírito de Deus são filhos de Deus. Então escuta, nós fomos criados. Quem é filho de Deus é aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. E Deus, o Espírito de Deus, Ele nunca vai dizer nada ou fazer nada que seja contrário ao que está escrito na Palavra de Deus, ou que seja contrário à essência do Espírito. Então Deus, o Espírito de Deus, quando Ele te criou, Ele criou-te para tu seres conduzido pelos mesmos princípios, para tu viveres pelos mesmos padrões que Jesus Cristo vivia aqui nesta terra. Amor ao próximo, tolerância, solidariedade, perdão, entre outras características. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelas características do Espírito de Deus. Deus é bom? Amém? Deus é santo? Amém. Deus é paciente? Amém. Deus é tolerante? Amém. Sim ou não? Sim. Todas essas características, Deus está-te a dizer, quando tu as vives. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós achamos, e pelo menos somos habituados na vida cristã, a pensar e a achar que temos que fazer tudo isso pelo nosso esforço próprio, pela nossa força. E muitos de nós às vezes já frustramos na vida cristã porque tentamos, somos bem intencionados, mas chegamos a uma determinada altura no caminho e não conseguimos. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Então nós começamos a perceber qual é a solução. Então, como é que eu vou fazer? Eu não sou capaz de ser bonzinho todos os dias. Eu não sou capaz de ser santo todos os dias. Como é que eu vou fazer? Dá-lhe um toque no vizinho do lado e diz-lhe assim: presta atenção. Presta atenção, querida. A forma como tu vais conseguir é simplesmente desistindo de fazer na tua força. Dizer: Deus, eu não consigo. Eu já tentei ter paciência com o meu marido, eu já tentei ter paciência com a minha esposa, eu não consigo. Sabes, é no momento quando nós dobramos os joelhos e nos rendemos e dizemos: Deus, eu preciso ser salvo da minha irritação, da minha impaciência para com o meu patrão, para com o meu próximo. É nesse momento que Deus vem e diz a palavra de Deus que o poder dele aperfeiçoa-se na fraqueza. É quando nós dizemos que somos fracos que nós então vamos conseguir ter a graça, a capacidade dele para nos ajudar a viver pelo Espírito de Deus. Dá para entender isso ou não? Amém. Eu quero ler um outro versículo contigo. Vai novamente para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E diz assim, os irmãos encontraram? Amém. Irmãos, presta atenção nisto. Não é o foco da palavra de hoje eu mostrar-te quais são as características do homem natural. Os irmãos encontraram o versículo? Amém. Sim. Como é que começa o versículo? O versículo diz, ora, o homem natural. Então, só um pouco, só uma pausa aqui. A palavra de hoje não é para te falar das características do homem natural. Não é esse o objetivo. Mas eu quero te citar rapidamente uma ou duas características do homem natural. O homem natural é aquele que anda pelo raciocínio lógico próprio. O homem natural é aquele que primeiro, antes de tomar alguma decisão, ele consulta tudo o que é natural, objetivo, palpável à sua frente, em vez de consultar primeiro o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Esse é o homem natural. O homem natural é aquele que tem conceitos naturais que a sociedade lhe diz. O homem natural, indo mais para a Bíblia, é aquele que vive pela árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. E não vive pela árvore da vida. Esse é o homem natural. Mas olha o que diz a seguir. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Como é que é isso, são loucura? Porque quando te magoam, quando te ferem, quando te contrariam, quando te incomodam, o teu primeiro sentimento, o nosso primeiro sentimento, é vingança. É pagar na mesma moeda. E nós, guiando-nos por essa lógica, nunca vamos conseguir entender. Para fazer como Deus, o Espírito de Deus diz, faz como Jesus, perdoa. Porque Ele estava a ser morto e crucificado. E estava a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E deu a vida por aqueles que o matavam. Ele deu a vida pelo teu marido, que é uma bênção, que te oferece flores todos os dias, chocolates e pedras preciosas. Ele deu a vida pela tua mulher maravilhosa, paciente, carinhosa, tolerante e que te enche de amor e carinho todos os dias à noite. Aleluia. Glória a Deus. É profeta. É. Aleluia. Eu declaro em nome de Deus. Amém. Irmãos, então assim, só para quebrar um pouquinho o gelo, colocar-te isso, porquê? Nós, sério, estamos aqui a brincar, eu estou a brincar um pouco, mas escuta, isso é tão sério. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Isso quer dizer que ela é poderosa, que ela produz efeito nas nossas vidas. Só que a maior parte das vezes no histórico das nossas vidas o que nós temos é vermos mais derrotas do que vitórias, porque ainda achamos que para Deus ser Deus e fazer as coisas certas tinha que ser de acordo com o meu padrão mental, com a minha sequência lógica de entendimento. Não é pela razão, não é pelo certo e errado, é pelo Espírito de Deus, é pela vida de Deus. E isso não é uma coisa que às vezes tu consigas quantificar, medir ou explicar. É alguma coisa que tu sentes e percebes. Mas, como é que eu sei que é Deus a falar comigo? Então aí chegamos ao tema e àquilo que é para falar hoje. Concluindo aqui o versículo, a leitura do versículo, diz assim, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Porquê que eu tenho que estar todos os dias ou com os irmãos da igreja? Porquê que eu tenho que estar todos os dias e ir todas as quartas-feiras a uma célula? Quem disse que eu tenho? É verdade, tu és livre. Não és obrigado a isso. Mas aqueles que são conduzidos pelo Deus e Espírito de Deus, eles entenderam que a vida como Deus a vive é a vida de uns aos outros, de estar juntos, de comunidade. É que a vida de Jesus que habita em mim, o Cristo que habita em mim, abençoa o Cristo que habita em ti. Amém. E a verdade da palavra que habita em mim, somada com a verdade da palavra que habita em ti, vai ajudar a edificar e vai ajudar a alimentar a tua vida nos momentos de tristeza, de tribulação, de angústia, dor e morte. Aleluia. Sabe, é quando entendemos isso, mas isso não tem muito sentido lógico, natural. Isso só se entende pelo Espírito. E quando nós começamos a preferenciar essas coisas do Espírito,
então nós começamos a ver cada vez mais a realidade do mundo espiritual a ser materializada. Mas isso implica um preço. Implica um preço de dizer: Senhor Jesus, eu prefiro aquilo que o teu Espírito prefere. Amém. E a vida de Deus sempre é para juntar, nunca é para dividir. A vida de Deus é sempre para aglutinar, nunca é para separar. A vida de Deus, aprende isso, é sempre para cima, nunca para baixo. É sempre para te levantar, é sempre para te animar, é sempre para te fortalecer, nunca é para te colocar para baixo. A palavra de Deus diz que há sofrimento, sim, e há tristeza, sim, mas a tristeza, segundo o Espírito, é para te purificar, é para te lavar, para te tornar mais aperfeiçoado e parecido com Jesus. Amém. Pastor, como é que é isso? Irmãos, quem aqui já passou por momentos de tristeza, perca, angústia, dor, levou aquilo para Jesus, mas depois tu percebeste que saíste ao fim de tudo aquilo, tu percebeste que saíste mais terno, mais compassivo, mais tolerante, Amém. mais solidário, mais importante com o outro, com o próximo. Quem já passou por essas experiências? Isso é Deus, é uma tristeza produzida segundo o Espírito para te levar a ser mais parecido com o Deus e Espírito de Deus. Vamos terminar de ler aqui esse versículo para entrarmos então em podermos identificar essas características. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como é que eu vou então saber? Como é que eu posso confirmar as direções de Deus no meu espírito? E aqui quero fazer uma pausa e quero te convidar para tu fechares os teus olhos, inclinares a tua cabeça e orares ao Pai e pedires para Ele: Senhor, fala comigo, fala o meu espírito, fala no meu coração. Fecha os teus olhos, pede ao Senhor: Deus, fala comigo. Abre os meus olhos para as coisas do Espírito. Ensina-me a confirmar as coisas espirituais com coisas espirituais. Senhor, que eu possa perceber a Tua voz dentro de mim. Ensina-me a confirmar que és Tu a falar comigo. Senhor, eu sei que eu sou um Espírito contigo. Todos os que são Teus filhos são guiados por Ti. Senhor, eu quero ser cada vez mais guiado e conduzido pelo Teu Espírito. Pede ao Senhor, diz para Ele: Senhor, eu abro mão do entendimento natural. Senhor, ajuda-me a abrir mão do certo e do errado, mas ajuda-me a viver pelo Teu Espírito. Senhor, nós te pedimos isso. Pai, eu coloco essa igreja nas Tuas mãos. Pai de amor, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa provisão. Tu és o nosso tudo. Senhor, os céus e a terra passarão. As contas bancárias, os carros, as casas, tudo passará, mas a Tua palavra não passará. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque ainda que percamos tudo, o Senhor nós nunca perderemos. Porque o Senhor prometeu que estaria junto conosco. Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a ver como o Senhor vê. Ensina-nos e ajuda-nos a ter as prioridades que o Senhor tem. Ensina-nos e ajuda-nos, Deus, a pensar, a sentir e a agir pelo Teu Espírito. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, a maneira principal pela qual Deus fala connosco hoje é através do Seu Espírito. Ele vai falar connosco. Mas além da percepção do Espírito Santo, do nosso Espírito, nós ainda precisamos às vezes de levar em consideração alguns outros sinais exteriores que são dados por Deus. E é para desses sinais que eu gostaria de falar nesta manhã e compartilhar contigo. Irmãos, como eu te disse, o Espírito Santo, Ele sempre vai falar connosco. Ele fala contigo todos os dias. Amém. Todos os dias. E às vezes fala em momentos que tu não estás à espera. Às vezes é uma impressão, um toque, uma intuição dentro do teu coração. E esse falar de Deus, Ele nunca vai contradizer, por exemplo, aquilo que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, não existe nada de errado hoje em nós procurarmos confirmar as percepções espirituais dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Não existe nada de errado nós dizermos: será que é? Como é que eu vou saber? Então eu quero te ajudar com alguns tópicos, com algumas dicas, para tu aprenderes como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou poder saber se é Deus a falar comigo? Mas eu não sei quanto a ti, mas no início da caminhada cristã, essa era uma questão que havia no meu coração. Como é que eu vou saber? Eu preciso saber que é Deus a falar comigo.
Eu preciso de entender e saber que Deus está, que isto vem, esta direção vem mesmo de Deus. Já alguém mais teve essa percepção? Aconteceu isso com alguém? Então, irmãos, a primeira forma de nós confirmarmos as percepções espirituais é através da palavra escrita, através das Escrituras, através da palavra de Deus. E olha aí o que é que diz em 2 Timóteo 3,16. Diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. A Escritura é útil para o ensino, ela é útil para aprender. A Escritura é útil para repreender, para corrigir. E a Escritura é também útil para a educação na justiça. E essa justiça, entenda que é a justiça que vem pela fé. Irmãos, basicamente o que este versículo está a dizer é o seguinte: se tu queres saber como viver, se tu queres aprender e saber como é que Deus vive e faz, então tu precisas de vir para a Escritura. Precisas de vir para a Palavra de Deus. E, irmãos, a Bíblia, a Palavra de Deus é o nosso guia mais confiável e o mais simples de nós usarmos. A voz interior no nosso espírito, muitas das vezes, ela é uma experiência um tanto ou quanto, assim, meio que subjetiva, insegura. E às vezes essa experiência da voz do Espírito no nosso coração, ela pode ser influenciada pelas nossas emoções ou pelos nossos desejos pessoais. E nem sempre é 100% correto. E nós ficamos sem saber. Mas será que é? Será que não é? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer? É esse questionamento. Ele pode ser confirmado ou não através da Palavra de Deus. Então é preciso nós submetermos todas essas percepções a um julgamento que seja objetivo e que seja seguro. E esse julgamento vem pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a base para nós julgarmos isso. Amém ou não amém? Amém. Os irmãos estão comigo até aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Entretanto, irmãos, a forma como nós abordamos a Palavra de Deus, é preciso nós termos muita atenção com isso. E eu gostaria que tu tentasses manter o teu foco, porque essa palavra hoje vai falar de muitas coisas que acontecem dentro do teu coração, dentro de ti. E vai responder a muitas questões que acontecem dentro de ti. E sabe, é preciso nós abordarmos a palavra de Deus com um coração honesto. Porquê? Porque nós muitas das vezes podemos fazer com que a Bíblia diga aquilo que nós queremos que ela diga. Não sei se você já ouviu isso. Já passou por isso. Mas é muito fácil. Eu acho que Deus me está a dizer para eu casar com o Zezinho. Aí eu vou procurar um versículo bíblico que se enquadra dentro do meu casamento com o Zezinho. Estás a entender ou não? A falta de um coração honesto para com a palavra vai fazer com que muitas das vezes nós torçamos as Escrituras. Porque queremos que a Bíblia diga aquilo que nós queremos. Quando o Espírito Santo dá uma direção, o sente já não, é para eu ir lá e restaurar o meu relacionamento com quem seja, marido, esposa, filhos, irmãos. É para isso. Nós sabemos que é. A palavra de Deus diz. Mas nós achamos uma justificativa, uma argumentação lógica para não ir e fazer aquilo que Deus está a chamar-nos para fazer. Isso chama-se torcer as Escrituras. Sabe, quando nós sentirmos uma direção ou uma impressão no nosso espírito e não estivermos certos, convictos de que é a voz do Senhor a falar connosco, nós devemos pegar nessa impressão e submetê-la a Deus em oração. Dizer: Senhor Jesus, és Tu a falar comigo? Confirma isso. Depois de fazeres essa oração, horas ou dias mais para a frente, Deus vai te fazer lembrar de uma passagem das Escrituras que vai ter tudo a ver com aquilo que Ele falou no teu coração. Essa é a confirmação das Escrituras dentro de ti, a ensinar-te aquilo que tem que ser feito. Aleluia. Porquê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nunca discorda da sua palavra. O Espírito Santo, Ele nunca nos vai dizer algo que a palavra de Deus condena. Nunca. Deus sempre vai confirmar a sua palavra. E, em segundo lugar, a outra forma de nós podermos confirmar as percepções espirituais é através de um aconselhamento maduro. Procura alguém. Procura um irmão. Olha aí o que é que diz Colossenses. Diz assim: seja a paz de Deus.
que é paz? Às vezes pode estar a haver uma guerra fora, mas a paz dele ultrapassa a circunstância. Seja a paz de Deus o árbitro no teu coração, a qual tu também foste chamados num só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, quando Deus fala connosco, Deus confirma as direções que Ele nos dá através de algum membro mais maduro do corpo. Ouviu isso? Quando Deus fala connosco, Ele confirma essas direções através de um membro mais maduro do corpo. Como é que isso acontece? Olha aqui, tu precisas tomar uma decisão. Eu vou para Portugal ou eu vou para o Brasil? Onde é que eu vou? Precisas tomar uma decisão. Com quem é que eu vou casar? Precisas tomar uma decisão. Qual é o trabalho que eu vou fazer? Precisas tomar uma decisão. Eu vou comprar um carro, mas qual deles é o melhor? Precisas tomar uma decisão. Eu vou disciplinar o meu filho ou eu vou ensinar graça e tolerância, mas que há consequências naquilo que ele faz? Precisas tomar uma decisão. Eu vou ser firme neste momento com a atitude que o meu marido e a minha esposa teve para comigo, ou eu vou demonstrar compaixão, tolerância e graça para quem não me amou ou não me respeitou? Precisas tomar decisões. Como é que as vamos tomar? Olha aqui, quando Deus fala connosco, Ele sempre confirma através de uma pessoa mais madura. E às vezes essa confirmação, presta atenção nisso, ela acontece numa conversa perfeitamente normal. Uma conversa de circunstância. Que tu até nem marcaste um aconselhamento, não foste para a casa do pastor para um discipulado, não aconteceu nada, ou o pastor não foi na tua casa, mas ali houve, numa conversa de circunstância, houve um testificar de algo que Deus já andava a falar no teu coração há muito tempo. E as Escrituras confirmaram isso. Os irmãos conseguem também acompanhar isso aqui? Amém? Sabe, irmãos, nós devemos submeter as nossas impressões ao discernimento de outros membros da igreja. E quando for assim, coloque esse assunto diante do grupo, e se houver uma resposta de paz ali, uma resposta unânime, então tu poderás ficar certo e tranquilo de que Deus está a confirmar a direção que Ele já te deu. A palavra de outros irmãos mais maduros, ela vai te ajudar. Irmãos, a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há segurança. Já viu aquelas pessoas que às vezes precisam tomar uma decisão e ficam tão apavorados que elas começam a procurar toda a gente? A perguntar para toda a gente? Talvez a motivação não seja a mais correta, mas porque pode ser proveniente de insegurança. Mas ela está certa, porque ela quer ouvir se realmente o que ela sente está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Nós agora, presta atenção nisso aqui. Nessa parte aí, está no teu boletim. Não exponhas as tuas dúvidas com alguém que não te pode ajudar. Não exponhas. Porquê, irmãos? Porque abrir a vida pessoal com alguém que é incapaz de nos ajudar é como abrir tesouros para um ladrão. Isso é perca de tempo e vai ser um grande risco do ponto de vista emocional e do ponto de vista da confiança. Então, tu deves procurar antes o aconselhamento de líderes espiritualmente maduros, de pessoas experientes na fé, que elas já têm uma credibilidade comprovada através de anos de vida cristã, através de tempo de caminhada com o Senhor Jesus. Vá até essas pessoas que já foram capazes de ouvir a voz de Deus em circunstâncias idênticas às tuas e conversa com eles. Isso vai te guardar e vai guardar o teu coração e vai guardar a igreja de um monte de circunstâncias e de escândalos que acontecem. A outra forma de nós confirmarmos as percepções é observar as circunstâncias à nossa volta, observar a providência divina e as circunstâncias à nossa volta. Irmãos, tudo isto que estamos a falar aqui, eu espero que Deus, pela sua graça, coloque bem dentro do teu coração, porque isto passa-se na tua vida, na nossa vida, como igreja, todos os dias. Todos os dias. E nós precisamos disto. Mas, acima de tudo, nós precisamos de abrir mão do nosso achismo, da nossa razão forte, da nossa lógica forte, e aceitar as razões de Deus na nossa mente, no nosso coração.
Nós precisamos de parar, tentar torcer e argumentar quando alguém nos vem dizer alguma coisa que sabemos que é do Espírito, mas a nossa primeira reação é resistir. A palavra de Deus diz que Moisés ficou o homem mais manso da terra. Sabes depois de quanto tempo é que Deus falou isso e ele ficou o homem mais manso da terra? Ele já devia estar na faixa dos 100, 120 por aí. Aos 40, ele era impetuoso, orgulhoso, nariz empinado. E ele resolveu as coisas matando o egípcio que estava a maltratar, um patrício seu. Aos 80, ele ainda foi impelido, achando que estava a fazer a vontade de Deus. Pega na vara e bate na rocha, quando Deus disse: fala à rocha, não firas a rocha, fala à rocha. E depois, tempos mais para a frente, a palavra de Deus fala então, e ele tornou-se o homem mais manso. E deixa-te dizer algo. O que é ser manso? Fala aí com a pessoa do teu lado. Dá 30 segundos. O que é ser manso? Não tem. Na tua opinião, o que é ser manso? Ixi, irmãos, eu estou a ouvir tanto falatório, tanto burburinho. Não. Aproveita agora para falar. Pergunta aí o que é manso. Ah, eu sei, olha, manso é ser manso, pronto. Manso é ser manso. É manso, é manso. É alguém quieto, tranquilo, que está a dormir. É alguém que não faz nada, não levanta ondas. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Olha aqui, manso é aquela pessoa que quando chega um irmão, alguém perto dele, e vem com uma palavra de Deus, vem com alguma coisa, numa conversa de circunstância, e fala-lhe algo, e aquela pessoa sabe que dentro dela aquilo está certo, ela precisa de ouvir aquilo, ainda que ela não goste. Alguém que chega para ele e diz assim: tu estás a ser orgulhoso, baixa o nariz. Quem é que tu achas que és? Baixa o nariz, baixa a cabeça. Manso é aquele que reconhece dentro de si, que sabe que é verdade, não resiste, não luta, mas diz. Ou diz sim, ou simplesmente se cala, baixa a cabeça e segue. Porque dentro dele, no coração dele, o Espírito já tinha falado, já andava a testificar que ele precisa de mudar naquela área, naquela circunstância. Esse é manso. Não tem nada a ver com passivo, inconstante, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquele que aceita uma palavra que lhe fazem, que lhe falam, que lhe dizem, e ele sabe dentro dele que aquilo é verdade. Que não luta, não fica a esgrimir argumentos. Sim, mas sabes, todavia está nó em goteira e... Esse não é manso. E, irmãos, nós precisamos então de, quando Deus nos diz para nós fazermos alguma coisa, nós precisamos estar certos de que Ele vai abrir as portas a fim de que nós possamos fazer aquilo. Nós precisamos de aceitar dentro de nós as próprias razões de Deus. Não argumentar com Deus ou com os emissários que Ele envia. Não reclamar com eles, mas aceitar, porque Deus já está a falar no teu coração. Pastor, mas como é que eu sei que se aquilo que o meu irmão me está a dizer vem da parte de Deus? Então tu vais ver isso através da palavra escrita, vais ver isso através do conselho maduro de outros irmãos, e vais ver isso também através das circunstâncias. Irmãos, se Deus te estiver a guiar numa determinada área, tu vais ver a provisão de Deus a chegar naquela determinada área. Se tu estás a precisar da provisão de Deus no teu casamento, Deus vai te dar provisão no teu casamento. Como? Com o jantar de casais no dia 16. Amém. Por exemplo, vê se me entendes aqui. Por exemplo, porque é uma forma de tu estares a investir na área que tu precisas. Irmãos, quem é que aqui já teve comichão, uma coceira? Quem já teve? Olha aqui, por favor, meus dedos, senão você adormece, amém? Está dormindo, diga amém. Não? Está tudo acordado? Bom, então olha aqui, quem é que já teve comichão? Quando tu tiveste comichão, o que é que tu fizeste? Oh, por favor, quando tu tiveste comichão, o que é que tu fizeste? Nossa! Repara uma coisa, se tu tens comichão no teu casamento, coça no teu casamento.
Se tu tens comichão na tua saúde, coça na tua saúde. Se tu tens comichão nas tuas finanças, coça nas tuas finanças. Se tu tens comichão nos teus relacionamentos com o próximo, coça nessa área do relacionamento com o próximo. Estás-me a entender ou não? Invista nisso. Porque é aquilo que te está a incomodar. Precisas de palavra de Deus nisso. Quando Deus, repara nisso, se Deus estiver-te a guiar numa determinada área, seja ela qual for, Ele vai-te dar provisão nessa área. Ele vai-te abençoar. Isso é uma forma de tu entenderes que Deus está a falar contigo também nas circunstâncias. Sabe, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho Ele se compraz. Salmo 37, versículo 23. Se nós ficarmos apenas sentados à espera de uma revelação, de um anjo a bater a asa, de uma voz vinda do céu: meu filho, eis que te digo, eis que te conto. Isso não vai acontecer. Ainda que Deus fale dessa forma, ainda hoje. Mas a forma principal é pelo Espírito Santo no teu coração e pela Palavra de Deus. Por isso que muitos irmãos estão a ler a Palavra de Deus e sentem, tal, isto é para mim, porque o Espírito testifica. Sabe, se nós ficarmos então à espera, sentados à espera dessa revelação, é muito provável que vamos ficar assim por toda a vida. Só que, entretanto, se nós começarmos a mover-nos e a irmos, e porventura estivermos aí na direção errada, o Senhor vai dizer-nos, e assim que nós começarmos a mover-nos com um desejo sincero nos nossos corações, irmãos, de andarmos nos caminhos de Deus, o Senhor também nos vai dar as direções que nós temos que seguir. É preciso ter fé para ouvir essas direções. É preciso crer que Deus não nos vai deixar sozinhos, mas que Ele vai nos dar a direção certa. Irmãos, isto não é tão simples quanto eu te estou a dizer. É simples de ouvir e dizer amém. Mas eu quero te repetir novamente. Nós precisamos de aguardar e crer, ter fé de que Deus vai nos dar a direção certa. Precisamos acreditar e ter fé que Ele realmente quer dar-nos a direção certa. Sabes porquê, irmãos? Nós estamos tão habituados a agirmos pelo nosso raciocínio e de fazermos os nossos planos e a pegar os nossos planos depois e a encaixá-los dentro da realidade da Palavra de Deus. Como eu gostaria que tu não perdesses isso. Como eu gostaria que tu não perdesses essa verdade. Irmãos, essa é a lógica que toda a gente segue. Faz os seus planos e depois tenta encaixá-los dentro da realidade da Palavra. Não é assim. É o contrário. Qual é a realidade da Palavra? Para eu montar os meus planos em cima. É totalmente diferente. Seguir esta verdade vai-te poupar rugas, vai-te poupar anos de stress, vai-te poupar ansiedade, vai-te poupar muitos desgostos sentimentais e emocionais. Não tente fazer os teus planos e depois colocá-los e dizer, Deus está aqui, agora assim embaixo. Isso é uma forma de viver. Isso é o carnal. O espiritual é aquilo que diz, Senhor, eis aqui a minha vida, os meus planos. Dá a direção. Conduz-me. Sabe porque é que todo o final do ano nós fazemos alvos e apresentamos e trazemos os nossos alvos e os nossos agradecimentos a Deus? Exatamente para dizer, Senhor, aonde Tu me mandares eu irei. Aonde Tu fores é o que eu vou fazer. Sabe, irmãos, ser conduzido pelo Espírito é muito mais fácil e muito mais prático do que aquilo que nós achamos. A questão é que nós precisamos sintonizar a nossa linha com a linha de Deus. Não é Deus que tem que se encaixar dentro do meu barco. Eu faço os meus planos, aqui está o meu barquinho e falo, Jesus, entra aqui, abençoa o meu barquinho. Essa é uma forma. E Jesus entra. E por incrível que pareça, Ele é tão gracioso, tão bondoso, que Ele entra, Ele abençoa, Ele faz. Só que é um outro estilo de vida. É Jesus está ali no barquinho dele. Eu entro no barco dele. E no barco dele há paz, há satisfação, há realização, há concretização. Eu estou tranquilo, eu estou descanso, porque Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. São duas formas de viver distintas. Ser conduzido pelo Espírito é esta. Viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal é esta aqui. Jesus, eu tenho a minha vida, eu faço os meus planos, agora vem e abençoa. A outra forma é como Deus planejou para ti e para mim. Sabe, irmãos, ao movermos em harmonia com a vontade de Deus, as circunstâncias
E as providências, elas vão surgir diante de nós. Olha aí para o teu boletim, porque nesta parte, acima da confirmação profética. Entretanto, irmãos, este ponto das circunstâncias e sermos conduzidos pelas circunstâncias e vermos a providência divina, ele não pode contrariar os outros princípios que nós vimos atrás. Ele não pode contrariar o princípio das Escrituras, nem o princípio do aconselhamento maduro. Se é possível às vezes que surja diante de nós uma grande porta aberta, mas se nós não sentirmos paz, se há algo contrário às Escrituras e se há algo que é condenado pelo conselho das pessoas maduras, então ignora as circunstâncias aparentemente positivas. Deu para entender isso, irmãos? Outra forma de confirmarmos é ter essa confirmação profética. E aí no teu boletim está escrito, realmente a negrito, e diz que a profecia é dada a alguém para confirmar algo que já foi recebido do Espírito. Por favor, repete isso comigo. Diz assim comigo: a profecia é dada a alguém para confirmar algo que já foi recebido no Espírito. Deu para entender isso? Amém. Irmãos, há muita gente, tu vais ver aqui, nós vamos ver isso juntos, mas há muita gente que é conduzida, ouve uma palavra, recebe uma palavra profética e vai começar algo. Não é assim. Acompanha-me aqui na leitura desta parte do boletim. Sabe, as profecias, elas deveriam ser apenas confirmações de algo que alguém já recebeu de Deus no seu Espírito. Sendo assim, nós deveríamos ser cautelosos com as profecias que tendem a iniciar alguma coisa, ao invés de simplesmente confirmá-lo. Se Deus nos quiser dizer algo, irmãos, Ele vai falar contigo primeiro dentro do teu próprio espírito, dentro do teu coração. E mais tarde, então, Deus poderá ou não confirmar através de uma profecia. E essa profecia apenas vai servir para estabelecer aquilo que Ele já te tinha dito no teu coração. Não é o contrário. Muitos de nós gostamos, e tu vais ver aí mais para a frente, o profeta. Quando vemos alguém a profetizar, nós gostamos de ir lá, põe a mão na minha cabeça, fala alguma coisa. É com ele que eu vou casar, é com ela que eu vou casar, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser? Nós gostamos muito dessa coisa de profecia, mas ir ao profeta, irmãos, e nada contra. Isso é algo que Deus, é uma unção que eu creio que Deus colocou na minha vida. E algumas vezes eu já percebi isso, Deus usar-me a falar e a liberar palavras proféticas para a vida de alguém. Então nada contra. Nada contra. Mas ir ao profeta é um hábito antigo da religiosidade, que era ir ao cartomante. Diz o que é que vai acontecer, como é que vai ser. Essa era a prática antiga. Hoje, quando vemos um profeta, nós temos duas reações. Ou temos medo, ele vai dizer tudo o que eu fiz. E ele viu atrás da porta o que é que eu fiz ontem. E agora eu chamei isto e aquilo. Essa é uma reação. A outra reação é: põe a mão, fala, como é que vai ser a minha vida? O que é que vai acontecer? A mulher vai engravidar ou não? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Essa é outra reação, só que não é assim. Primeiro Deus fala no teu coração. Primeiro tem a palavra escrita e Deus vai te fazer lembrar dela. E depois vem então e confirma. É totalmente diferente. Sabe, irmãos, nunca faça nada simplesmente porque alguém profetizou que tu tinhas que fazer. Em primeiro lugar, tu deves adquirir a tua própria direção de Deus. Isso é algo fundamental para a tua vida. As declarações proféticas delas não são infalíveis. Porquê? Porque o elemento humano que está envolvido nelas faz com que sejam falíveis. Entenda uma coisa: o Espírito Santo que origina a palavra de profecia, ele é perfeito, ele é inerrante, ele não erra. Agora, o homem, as pessoas que declaram as profecias, elas estão sujeitas a circunstâncias, a temperaturas, a situações, a emoções. Não dá para entender isso? O Espírito, ele não erra. O emissário, o profeta, sim. Então, nunca tome uma palavra de profecia para a tua vida, assim 100%, mas vá checá-la. Vá ver, testifica, fala, confirma. É algo que Deus já tinha falado no teu coração. Está de acordo com as Escrituras. Então coma, então aceite, então haja, então faça. Mas nunca vá atrás dessa coisa de profecia, porque há tanta profetada.
Porque os profetas e as profetas são homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. E às vezes, por causa de uma obrigação, de uma expectativa de ter que te dar uma palavra, ter que te dar uma profecia, eles vão falar algo de si próprios. E tantos maus testemunhos já têm acontecido por causa disso. Tantos maus testemunhos. Eu quero te ensinar nesta manhã que realmente nós devemos ter atenção, principalmente com 3 condições antes de aceitarmos uma profecia. Olha aí quais são essas 3 condições. Em primeiro lugar, a profecia ela deve ser julgada pela palavra de Deus. Julga a profecia pela palavra de Deus. Se essa profecia não estiver em perfeita harmonia com os princípios da palavra, então rejeita essa profecia. Em segundo lugar, a profecia deve ser julgada por aquilo que Deus já te mostrou no teu próprio Espírito. Se aquela profecia não testificar e não confirmar com aquilo que tu já tinhas recebido do Senhor, então não aceites isso. Agora, o terceiro princípio é que se um grupo de crentes estiver presente quando uma profecia for dada, então o grupo também poderá emitir um julgamento a respeito dessa profecia. Então, aí há algumas perguntas para te ajudar. Qual é a opinião geral daqueles irmãos a respeito daquela palavra? Houve a multidão dos conselheiros. Todos concordam que esta é verdadeiramente uma palavra da parte de Deus? Sim? Não? Escuta. Não sigas isso cegamente. Mas, igual está aí no teu boletim, jamais procure um profeta. Deus sabe o teu nome, Deus sabe a tua morada, Deus sabe a tua data de nascimento, o teu telemóvel, os sinais que tu tens nas costas e na cabeça que tu não sabes, nunca viste. Ok? Deus conhece quantos cabelos tu tens na tua cabeça, ou a ausência deles, como é o meu caso. Aleluia. Mas Deus sabe todas as coisas. Se Deus te quiser falar alguma coisa, Ele vai falar no teu coração. Ou vai enviar alguém para falar a ti. E aí que está escrito esse princípio, que essa prática de consultar profetas é uma herança que já vem no hábito mundano do mundo. A outra forma de Deus confirmar as direções dele no nosso coração é através de meios extraordinários. O que é isso, pastor? Meios extraordinários. Irmãos, meios extraordinários é basicamente a forma básica pela qual Deus planeja conduzir os seus filhos. Não é pelos meios extraordinários, mas é pelo seu Espírito. Entretanto, o Espírito Santo, que é residente no nosso Espírito humano, Ele fala ao nosso Espírito e transmite ao nosso coração qual é a vontade de Deus e Pai. Entretanto, a palavra de Deus também nos mostra, também nos ensina que há outras formas pelas quais Deus fala com o seu povo. Eu quero dizer aí pelo menos essas 3 que estão aí. A primeira delas, e que muita gente tem e gosta e é curioso a respeito disso, é por sonhos. Acho que todos nós já tivemos um sonho que ficámos assim, meio com a pulga atrás da orelha. Será que é de Deus? Será que não é? É um anjo? É um profeta? O que é que foi? O que é que aconteceu? Será? Todos nós já passámos por uma experiência dessas. Ou então já chegou alguém até nós a dizer: olha, eu tive este sonho. Como é que é? Será que é? Será que não é? Olha aí então. Irmãos, Deus fala connosco. Deus falou com José, lá o José do Egito, que é conhecido como José do Egito, no meio de sonhos. Deus falou com Daniel através de sonhos. Deus falou com José, o suposto pai de Jesus, o marido de Maria, através de sonhos. Deus falou com Paulo através de sonhos. E Deus fala conosco ainda hoje através de sonhos. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Entretanto, irmãos, nós precisamos de ter alguns princípios, devem ficar claros no nosso coração, acerca dessa questão de sermos conduzidos por sonhos. E o primeiro princípio é que, se nós não sabemos o significado do sonho, nós não devemos começar a procurar alguém para interpretar o sonho. Essa é a primeira coisa que nós fazemos, é a primeira tendência. Eu tive um sonho, eu quero saber o que é, então começamos a perguntar. Perguntamos ao pai, à mãe, ao irmão, ao marido, à esposa, ao líder, ao pastor, perguntamos a toda a gente. Só que, irmãos, olha aí, se Deus quiser falar contigo, Ele vai-te falar por meios que tu consigas entender e perceber. Ainda que esses meios sejam um sonho. E mesmo sendo um sonho, isso vai ter confirmação da palavra de Deus. Agora, se tu não souberes qual é o significado daquele sonho, caixote no lixo. Esquece. Joga fora.
Pede para Deus tirar do teu consciente, do teu inconsciente e do teu subconsciente. Joga tudo fora. Porque senão aquilo vai ficar dentro de ti, a recalcar, a lembrar, e tu vais perder a paz com aquilo. Eu não sei, eu queria saber. E agora? Será que é? Será que não é? Ai meu Deus, e se for? Ai, ai, ai. E agora? Deus não te chamou para isso. Esse sonho, ao invés de ser bênção, já te roubou a paz. E a paz tem que ser o árbitro. Se perdeu a paz, joga fora o sonho. Amém ou não amém? A segunda forma pela qual Deus fala também, ainda hoje, a segunda forma sobrenatural, é pela sua voz altiva. Deus fala ainda hoje. Sabe, nós devemos ter muito cuidado em buscar experiências espirituais. Está aí, olha aí no teu boletim a dizer, não busque experiências espirituais. Não peça para ver ou ouvir alguma coisa. Porquê? Porque há muitos irmãos, às vezes, numa ânsia, eu quero ter, eu quero ver, eu quero ouvir, andam ali tão ansiosos, tão afobados, que muitas das vezes isso vai ser brecha para um espírito maligno de engano entrar e te roubar a paz e te levar por um caminho que não é aquele que Deus tem para ti. Sabe, irmãos, ainda assim, quero dizer algo. Não despreze, porque Deus ainda hoje fala através da sua voz altiva. Tem irmãos que já ouviram a voz de Deus várias vezes. Ainda hoje o Senhor fala dessa maneira. E a terceira forma, desse terceiro meio extraordinário que Deus fala, é através do ministério dos anjos. E há muitos irmãos que gostam disso. Anjos. Eu quero ver um anjo. Irmãos, quem é que já fez essa oração? Eu quero ver um anjo. Não precisa, glória a Deus. Aleluia, já chega. Sabe? E quem é que gostaria de ver um anjo? Alguém gostaria de ver um anjo aqui? Mas acho que todos nós gostaríamos de ver essas coisas e ter isso. Só que olha o que é que a palavra de Deus fala. Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, o evangelho da salvação pela fé, de graça. Um anjo que prega o evangelho diferente desse, o evangelho da graça, a salvação é pela fé, de fomos perdoados em tudo, passado, presente e futuro. Ainda que venha um anjo a dizer que tu tens que fazer uma penitência para mereceres alguma coisa de Deus, seja maldito. Então, o que é que Paulo está aqui a ensinar? Os anjos. Deus pode enviar anjos para falar connosco. Só que esse anjo, para ser um enviado de Deus, ele vai ter que confirmar aquilo que a palavra de Deus escrita diz. Com a assinatura do Espírito Santo. Então, irmãos, cuidado com essa coisa de ficar à procura de experiências sobrenaturais. Cuidado com essa coisa de ficar de ir ao profeta. Cuidado com essa coisa de ficar ouvindo o profeta, o pastor ou alguém lá. Cuidado com isso. E cuidado com essa coisa também de ver, eu quero ver um anjo. Se Deus tiver que falar contigo, irmãos, Deus vai te dizer o que for. E quando o anjo vier, ele precisa realmente de confirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Se ele não o fizer, pode ser o caso do que está aí nesse último versículo. Pode ser um anjo de luz. Pode ser um demónio transformado em anjo de luz para enganar, para causar distorção da verdade da palavra de Deus. Olha o que está aí escrito. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Qual é o objetivo? Engano. Presta atenção. Qual é o objetivo? Mistura. Presta atenção. Qual é o objetivo? Fermento. Dúvida. Mas. Esse é o objetivo. Tudo aquilo que o Espírito não falou no teu coração, a palavra não confirmou, presta atenção. A forma básica é você ser conduzido pelo Espírito Santo. A forma básica é o Espírito confirmar no teu Espírito e juntamente com as Escrituras aquilo que ele está a falar. Irmãos, isto que eu acabei de ministrar e compartilhar são as coisas exteriores de tu poderes aprender para saber como aplicar. Agora há uma outra parte tão ou mais importante, que é por qual árvore nós vamos viver. Pela árvore do certo e do errado, ou pela árvore da vida do Espírito a testificar. Não peguem tudo
que você acabou de ouvir e aquilo que vai acontecer na tua vida e tem acontecido, não pegue nisso e resuma tudo a um conjunto de regras lógica e de faz sentido ou não faz sentido. Eu quero te convidar para nós orarmos.